Som. Boa noite, irmãos, e a graça e a paz do nosso Deus, amém? Lembrando dos avisos da semana, quarta-feira nós temos culto de doutrina, onde a gente tem aprendido, através do nosso professor e diácono, irmão Márcio, a importância do evangelismo em nossa vida, a maneira que devemos nos portar ao fazer o ID do Senhor. Escola Bíblica Dominical, no domingo também, a partir das 9 horas da manhã, onde a gente tem estudado a sala dos adultos, tem estudado o livro de Gálatas. A gente tem aprendido a importância de ter uma graça completa em Cristo Jesus. Tem sido um momento muito bom de aprendizado na palavra do Senhor. E também temos a sala das crianças também, que tem evoluído muito. Você que tem um sobrinho, um neto, traga também para estar crescendo e aprendendo junto da igreja os caminhos de Deus, a palavra do Senhor. E domingo à noite, esse culto que se inicia às 18h30, culto de adoração ao nosso Deus, onde nós temos estudado o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, trazendo um foco maior sobre o caráter dos falsos mestres, homens marcados por seus pecados. Amém, igreja? Ditos avisos, também quero estar lembrando ao grupo de violão, ao grupo que tem tido curso de violão aqui, que no final do culto vai ter um ensaio geral, onde o irmão Márcio tem avançado aí com os nossos futuros instrumentistas da nossa igreja. Desde já, irmãos, peço que os irmãos orem por esse grupo, orem por esses departamentos da nossa igreja. Tivemos uma reunião de diretoria na segunda-feira, e nós tratamos ali naquela ocasião sobre alguns trabalhos que a igreja vai realizar no decorrer desse segundo semestre. Um deles, que eu peço que a igreja esteja orando, é uma junta de missões que vai ser feita aqui na nossa igreja, uma junta de missões da própria igreja local, onde nós vamos aprender a importância do evangelismo, a importância de missões em nossa vida, na nossa comunidade, em nossa igreja, amém? E também a gente temos despertado o desejo do coração, através do irmão Márcio, através de oração, através dos irmãos, formar aqui uma escola de música. A gente tem visto aí algumas pessoas que vão estar nos ajudando nessa caminhada. Ore por esses dois departamentos que a igreja vai estar trabalhando no decorrer desse ano ainda. Vamos estar colocando em pauta esses dois focos que tem ardido no nosso coração a respeito do desenvolvimento da igreja local. Desde já agradeço a direção de culto, aos meninos do louvor, pela excelente direção. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2. Domingo passado, nós vimos um tema voltado para o Dia dos Pais. Domingo retrasado, eu falei um pouco sobre os falsos apóstatas, o julgamento de sua difamação, a maneira como eles difamam a igreja. Eu trabalhei ali em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 10 ao 12, e mostrei que Pedro está tratando de um retrato de pessoas orgulhosas que tentam destruir a própria vida, destruindo as dos outros. Obrigado, meu amado irmão. E também mostrei ali que ele continua nos dando alguns relatos sobre esses falsos apóstatas. Nós vamos estar dando continuidade a esse estudo aqui no verso 13 e verso 14. Estão comigo, igreja? Vamos estar fazendo a leitura aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 13 ao 14. Recebendo injustiça como pagamento pela justiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos, na satisfação de seus desejos libertinos, em pleno dia, como manchas, defeitos, encontra satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteia com vocês. Eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no seu pecado. Enganam almas
inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pelo entendimento, compreensão das Tuas Escrituras. Nos abre, ó Deus, um leque, ó Deus, nos ensina, nos exorta se for necessário, nos corrige, ó Deus, se for necessário, nos transforma, nos quebra e nos faz de novo, ó Pai. Pai, que não venha ser eu, mas sim a Tua palavra, Deus, que habita em nós. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós observamos, eu poderia estar iniciando, fazendo algumas aplicações logo aqui no verso 13. Observe que eles recebem recompensa pelas suas práticas de injustiça mentirosa, que eles se alegram nos seus desejos libertinos, que eles são insaciáveis no seu pecado e na sua prática de desobediência. Eles não demonstram respeito algum pelas autoridades, nem têm medo de atacar, nem de difamar pessoas em cargos importantes, mesmo sabendo que foi Deus que constituiu a autoridade neste mundo, mesmo sabendo que quando resistimos à autoridade, estamos resistindo a Deus. Os apóstatas, os falsos mestres, eles demonstram o seu caráter dentro das igrejas. Homens marcados por seus pecados, homens que usam máscaras. Mas também eu falei já algumas das vezes que eu tratei sobre esse texto, que Pedro ainda não tinha terminado de nos apresentar os apóstatas, os falsos mestres e a maneira como eles agiam e agem em nosso meio. Aqui no verso 13 e verso 14, Pedro continua nos mostrando algumas características dos apóstatas e dos falsos mestres. Encontramos aqui a expressão como desejos carnais que eles recaem sobre eles, que eles se banqueteiam com os seus pecados. Eles encontram satisfação no seu pecado. São pessoas que não querem mudar, não querem ser transformadas. Aqui deixa claro que se trata de um indivíduo com o caráter corrompido. E também dão a ideia de uma libertinagem extravagante e imoral. Irmãos, se vocês forem parar para pensar um pouco, eu não estou falando de nada que está distante de nós. Nada que está longe de uma sociedade hoje, de pessoas que se levantam e se dizem pastores, de pessoas que se levantam e se dizem obreiro, apóstolos, que se dizem trabalhar para a obra do Senhor. Aqui deixa claro que esses indivíduos têm um caráter corrompido. Os apóstatas regalam-se com sua vida de luxo, à custa dos que sustentam as suas mentiras, à custa daqueles que acreditam nas suas falsas profecias, da sua falsa maneira de viver, no seu falso caráter. Eles vivem em prol disso. Em nossa sociedade há quem peça fundos para os seus ministérios e ao mesmo tempo vive em mansões, dirigem carros de luxo, relógios caros, roupas caras. Nem no Brasil mora. Há muito deles assim. Quando lembramos que Jesus se fez pobre, a fim de nos tornarmos ricos, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem rico de graça, rico de misericórdia, rico em amor, rico do conhecimento da palavra de Deus. Não estou aqui afirmando que os servos do Senhor é para ter uma vida medíocre. Não. A palavra do Senhor nos assegura que vamos comer do melhor desta terra, mas ao custo do nosso suor, não à custa do lã das ovelhas. Irmãos, esse estilo de vida extravagante se afasta completamente do cristianismo que o Novo Testamento nos ensina. Essa vida de luxúria que esses homens buscam é completamente o contrário da palavra de Deus. É completamente o contrário daquilo que Deus espera de cada um de nós. Eles não enganam apenas as outras pessoas, mas também a si mesmo. São pessoas que mentem para o seu próprio reflexo. É triste. Eles usam a própria Bíblia para enganar e que estão fazendo certo. Eles usam a própria palavra de Deus para afirmar que o seu estilo de vida é correto. E muitas vezes nós caímos, mas só caímos se não conhecermos a verdadeira palavra de Deus. Só caímos se não tivermos conhecimento das Escrituras. Lembre-se, a passagem bíblica em que Paulo trata da questão da Santa Ceia lá em Corinto. Porque ele trata ali, porque a Santa Ceia está sendo trocada por banquete. Lembre-se disso. Ali o povo acreditava-se que estava fazendo o correto por não discernir o corpo de Cristo. Ou seja, a falta de discernimento, a falta de conhecimento, referência na qual eles não tinham nenhum zelo. Aqui Paulo estava referindo-se à ceia em particular. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, nos mostra que Paulo critica a maneira como alguns membros da igreja de Corinto estavam se comportando durante a ceia do Senhor, transformando em um banquete onde comiam e bebiam em excesso, enquanto outros passavam fome. Não é diferente. Paulo aqui ele enfatiza a importância de discernir o corpo e o sangue de Cristo durante a ceia e de participarmos dela com dignidade, referência, destacando que a ceia é uma celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e não um momento de banquetear, de se encher, não um momento de banquete. Não era isso. E não é diferente com os falsos mestres e com os apóstatas. Eles vivem uma vida de luxúria, enganando os outros, enquanto muitas pessoas estão necessitadas, sedentas da palavra de Deus, até mesmo de um alimento físico. Tem pessoas passando necessidades, e eles estão ali se banqueteando com o luxo que o engano proporciona a eles. Andam em carro de milhões, à custa das suas mentiras. Irmãos, se eles levassem esse tipo de vida fora da igreja, não tinha problema nenhum. Não seria motivo de tanta preocupação. Mas, infelizmente, esses indivíduos são membros da congregação, são membros da igreja, usam a igreja para esse fim, usam a igreja para encher os seus bolsos,
Pedro aqui está falando de pessoas que participavam das refeições, de comunhão, que a igreja realizava. A igreja primitiva costumava realizar uma celebração da Santa Ceia do Senhor. E não é diferente dos nossos dias. Não é diferente. Esses falsos mestres, os apóstatas, eles se alimentam e vivem bem em cima das suas mentiras e ao custo da igreja do Senhor. Infelizmente, os apóstatas, os falsos mestres, usam a igreja do Senhor para ostentar suas riquezas, ostentar o seu próprio benefício, os seus impérios. Eles impressionam o povo ignorante, sem discernimento. Eles tiram do povo porque o povo não conhece a palavra de Deus. Estão cega. A palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento, nos ensina: o meu povo padece por não conhecer a minha palavra. E não é diferente. Irmãos, com esse pensamento, eu quero estar fazendo duas aplicações essa noite. Irmãos, esses apóstatas, esses falsos mestres, em vez de trazer bênçãos para a igreja, eles trazem deformidades, eles trazem mazelas. Em vez de trazer bênçãos, eles trazem maldição. Eu vou falar um pouco agora nessa primeira aplicação sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Nós temos visto o avanço do evangelho aqui no Brasil, o avanço dos crentes, o crescimento do evangelicalismo aqui no Brasil. À primeira vista é motivo de alegria, ficamos alegres. Mais pessoas ouvindo sobre Cristo. É verdade isso? Hein, igreja? Mais pessoas ouvindo sobre Cristo. De fato, é um sinal da ação de Deus. É um sinal da ação de Deus. No entanto, no ponto de vista bíblico, essa expansão precisa ser analisada com discernimento, com cuidado. Irmãos, a verdadeira igreja, conforme os marcos da tradição bíblica, é aquela em que a palavra é firmada, fielmente pregada. Os sacramentos são corretamente administrados e a disciplina eclesiástica é mantida. Esse é o que diferencia uma igreja autêntica. Nesse aspecto, nesse princípio, eu tenho muito orgulho, para a glória de Deus, de ser pastor da Igreja Batista Nova Aliança. Porque eu sei que aqui nós seguimos esses três princípios. Quando você estiver apresentando a sua igreja para o mundo, tenha isso em mente. Apresente o que verdadeiramente ela vive. É uma igreja pequena, é uma igreja de poucos irmãos, mas é uma igreja fiel a esses três princípios. Porque aqui eu sei que a palavra do Senhor é pregada fielmente. Eu não tenho dúvida disso. Não só pelo pastor, mas por todos que compõem esse púlpito, este altar consagrado para Deus. Eu sei que aqui nós cumprimos o sacramento, que é a ceia do Senhor e o batismo, e a pregação da palavra. E aqui nós trabalhamos a disciplina eclesiástica, mantendo os irmãos em um foco no crescimento em Cristo Jesus. Ele é o centro. Disso eu não tenho nem dúvida. O crescimento de igrejas, especialmente das de linha neopentecostal, que enfatiza a prosperidade,
milagres e a experiência emocional mentirosas, sem estar de acordo com a palavra de Deus. Mentirosas. Não estou aqui afirmando que milagres cessaram. Não. Não estou aqui afirmando que o nosso Deus mudou. Não. O nosso Deus é o mesmo. Só que esses falsos mestres, eles se fortalecem com esse tipo de mentira. Quem tem mudado é as pessoas. O nosso Deus não mudou. Nosso Deus não mudou. É impressionante o avanço numérico que essas igrejas alcançam. Mas nem sempre é um crescimento qualitativo. Nem sempre eles têm qualidades bíblicas. Nem sempre avança no crescimento físico, porque tem muitas pessoas procurando não a palavra de Deus, mas sim o seu próprio benefício, benefícios próprios. Boa parte dessas igrejas promove uma mensagem centrada no bem-estar e nas promessas terrenas, em vez de proclamar a cruz, o arrependimento e a transformação pela graça de Deus. Muitas delas, os apóstolos, os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos mestres, têm ganhado força falando de mentira. O apóstolo Pedro nos ensina que a palavra de Deus nos ajuda a remover as máscaras,